Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Eco Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Campanelli. O tema da aula de hoje vai ser cumprimento de notificações emitidas pelos órgãos ambientais. Fique comigo e depois da vinheta nós vamos aprofundar nesse tema. Então pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre o cumprimento de notificações emitidas pelos órgãos ambientais. Bem, para que servem as notificações? As notificações, elas são documentos técnicos, são lavrados por funcionários dos órgãos ambientais que têm poder, têm autoridade para isso, certo? E elas, em geral, têm prazo para o cumprimento das exigências nela formuladas. Elas têm geralmente 3 propósitos, tá? O primeiro propósito é solicitar informações. Solicitar informações ou correção de informações já fornecidas, certo? Então, por exemplo, pode ser um órgão ambiental, pode solicitar de uma empresa um relatório, por exemplo, ou uma informação sobre emissão de poluentes atmosféricos. É um exemplo. O segundo, e essa solicitação de informações geralmente é respondida por meio documental, né? O segundo propósito de notificação é pedir uma adequação física ou de procedimento. Então o órgão ambiental detecta que é necessário uma alteração de procedimento, vamos botar de novo, de uma empresa, vamos supor uma fábrica de cimento, que na sua forma de operação está emitindo muito efluente industrial fora de padrão, tem muito não, né? Emitindo, não precisa ser muito, pode ser pouco, não tem problema. Emitindo qualquer quantidade de efluente industrial fora de padrão, ele pode pedir uma adaptação, por exemplo, na estação de tratamento de efluente industrial, e aí a empresa vai comprovar, além dos relatórios, com fotos, e aí vai botar todos os documentos comprobatórios de que atendeu a notificação. E o terceiro, a notificação pode ser emitida para fornecer uma informação, para dar uma informação. Geralmente esse tipo de notificação não tem prazo, né? Então dizer que algum relatório foi aprovado, enfim, dá uma informação de natureza qualquer. Mas o mais comum são os 2 primeiros casos, é pedir uma complementação de informação por parte do notificado ou pedir uma adequação de alguma atividade ou uma adequação física de algum empreendimento para que ele não cause tanto impacto ambiental. Com a entrada em vigor do sistema do CAR, né, o SICAR, esse sistema permite também que sejam geradas notificações com relação a imóveis rurais, que pode pedir tanto alterações de informações fornecidas no cadastro ambiental rural, quanto complementação de informações, quanto algum tipo de adequação física, como eu já disse, né, que essa notificação ela tem geralmente um padrão fixo, que é o padrão da notificação do cadastro ambiental rural, e se presta o mesmo serviço, ok? Respondendo então à pergunta inicial do título, e dar título a essa aula de hoje. Devo responder? Tenho que responder notificações? Sim. As notificações são exigências que como eu disse, né, um funcionário que tenha poderes para isso faz dentro da sua atividade, dentro do seu poder de polícia, dentro da sua atividade profissional, para que o notificado se manifeste num prazo X. Geralmente as notificações têm prazo. Então elas são exigências formais, né, emitidas pelos órgãos ambientais, elas têm que ser atendidas. Aí muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não tenho condição de atender, o que eu faço? Você pode ter 2 saídas. Você pode pedir uma reconsideração da exigência formulada, ou você pode pedir uma dilatação de prazo. Mas o mais importante é não deixar de responder dentro do prazo, mesmo que a resposta não seja a resposta que o órgão ambiental está querendo ouvir, né? Então vamos supor, foi exigido uma nova planta, por exemplo, planta baixa de uma indústria. A indústria teve alguma alteração do seu layout e foi pedida uma nova planta baixa. Mesmo que a indústria não tenha condição dentro do prazo de 30 dias apresentar essa nova planta, ela deve apresentar uma justificativa. Olha, não tenho condições por esse motivo, peço um prazo maior, né? Se ela achar que a exigência for absurda, ela pode pedir uma reconsideração do prazo, certo? E essa reconsideração do prazo,
eu sugiro que quando pedir, que seja endereçado ao superior daquela pessoa que emitiu a notificação, porque é importante essa questão de uma segunda opinião, né? De se estabelecer aí a questão recursal, né? Se no primeiro nível de decisão foi feita uma exigência que se entenda que não é cabível, então o notificado tem o direito de pedir que um superior revise, né, aquela exigência, tendo em vista que ela pode ser inadequada ou absurda, né? Então, vou botar um exemplo absurdo, né? Uma pessoa está licenciando, sei lá, uma criação de porcos e o funcionário do órgão ambiental exige dele a carteira de sócio do clube de um clube de futebol. Isso é uma exigência absurda, não tem nada a ver com licenciamento. Então, ele pode pedir uma reconsideração ou pode entrar com recurso contra aquela notificação, de preferência que seja endereçado ao superior para que haja uma decisão em um nível diferente, certo? Até porque a Constituição prevê, né, em todos os casos, tanto do processo penal, quanto do processo civil, quanto do processo administrativo, no caso estamos tratando aqui no âmbito administrativo, prevê que a ampla defesa e o contraditório, então todo mundo tem direito a colocar a sua posição e pedir uma reconsideração se for o caso, ok? Mas o importante é não deixar de responder, certo? E aí eu gostaria de fazer alguns destaques para vocês estarem atentos a isso. Vou ler aqui então a Lei 9.605 de 1998, que ficou conhecida, né, como Lei de Crimes Ambientais. E ela estabelece como crimes contra a administração ambiental, no artigo 67, no artigo 68, deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Claro que, no ponto de vista de crime, tem que se comprovar a relevância, mas se a notificação ela exigir alguma coisa relevante do ponto de vista ambiental e deixar de cumprir, então, por exemplo, foi pedido um sistema de controle de poluição, a empresa não respondeu à notificação, não implantou o sistema de controle, e aí veio a poluição, né? A poluição ocorreu e causou um prejuízo ambiental. Evidentemente que o descumprimento dessa notificação ela implicou num crime ambiental e pode ser aplicado esse artigo 68 aqui perfeitamente. A pena prevista é detenção de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo único desse artigo diz: se o crime é culposo, a pena é de 3 anos de 3 meses a 1 ano sem prejuízo de multa. Ok? Então, a pena aqui no caso ela prevê detenção e multa. O artigo 69 também estabelece que constitui como crime contra a administração obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Então a notificação pode, por exemplo, exigir um determinado tipo de estudo que é necessário para conter um processo de degradação ambiental. A empresa se nega a dar o estudo, então aquilo pode ser entendido como obstaculizar a ação de fiscalização do poder público, porque a notificação ela é fruto do poder de polícia, certo? E a pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. E o artigo 69A também estabelece como crime elaborar ou apresentar no licenciamento ambiental ou na concessão florestal ou qualquer outro documento administrativo estudo ou laudo técnico ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso. Então, atendendo uma notificação ainda com um documento falso, também pode implicar em crime ambiental, que é pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de detenção é de 1 a 3 anos. No parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso de informações falsas, incompetentes ou enganosas. Então, por exemplo, uma empresa está sujeita a auditorias ambientais, auditorias, por exemplo, externas. O órgão ambiental faz uma notificação à empresa para que apresente o relatório da auditoria. Ela apresenta um relatório falso, certo? E aquele relatório falso diz que um determinado sistema de controle está funcionando adequadamente, quando na verdade não está funcionando adequadamente. Então, isso implica em crime ambiental, certo? Quem é autor, no caso, dentro do poder público, né, quem é o autor, no caso de crimes ambientais, é o Ministério Público, que vai propor uma ação civil pública junto ao Poder Judiciário
e aí os autuados vão responder por aquilo. Os órgãos ambientais, então, eles repassam essas informações para o Ministério Público, e o Ministério Público vai ser, então, o parquê dessas ações. Mas os órgãos ambientais podem também, no âmbito administrativo, multar, né? Por prestar informações falsas, ou por não prestar informações, ou por obstaculizar a ação do poder público, ele pode multar. Mas isso não impede, como eu estou lendo aqui para vocês, estou mostrando, de que seja enviada essa denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, entendendo que existe ali realmente um crime, ele então propõe uma ação civil junto ao poder judiciário, e quem implicou nessas ações vai ter que responder então à justiça, podendo chegar a essas penas. Então não deixe de responder, coisa séria, não precisa cair duro, ficar apavorado quando receber a notificação, mas tem que responder, ainda que a resposta seja um pedido de reconsideração ou uma defesa contra, entendendo que aquela exigência é absurda, ou pedido de dilatação de prazo, mas o importante é se manifestar dentro do prazo estabelecido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês darem um like e se inscreverem no canal, porque dando like, o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo está sendo bem avaliado e vai colocar lá na lista de preferências, e assim aumenta a visualização para outras pessoas. Tá? Até mais!